Oi, quarto ano. Tudo jóia com vocês? Vamos a mais uma aula de história, dando continuidade no capítulo 5, né? Passatempo tic-tac. Vamos lá ver o que o roteiro pede. No nosso roteiro, como objetivo nós temos conhecer a organização tradicional da divisão do tempo histórico, identificar a divisão cronológica do tempo em milênio, século, década, ano, mês, semana e dia. A aula de hoje vai contemplar as páginas 68 a 71, tá bom? Como atividade, vocês vão fazer a leitura das páginas 68 a 71 e realizar as atividades propostas nas páginas, beleza? Vamos lá para o nosso livro? Pegando o seu livrinho aí, a professora vai pegar o dela aqui. Beleza! Então a gente volta um pouquinho lá na página 68, 67, aliás, que ele começa, né? Nós trabalhamos na nossa última aula, ele começa falando sobre as referências de tempo, né? E ele pergunta: você sabe o que significa as siglas AC e DC? Então ele diz: quando dizemos que estamos no ano de 2020, 2021, 2022, 2023, essa contagem é determinada em relação ao nascimento de Cristo. Como Jesus foi uma pessoa muito importante por vários povos e culturas, ele se tornou a referência de tempo para os cristãos. Mas saiba que quando ele nasceu já existia pessoas vivendo há muitos milênios no Egito, na Grécia, na Roma, na Palestina e em muitos outros lugares. Você lembra o que estudou a respeito dos dinossauros? Vimos vídeos sobre eles, né? Os dinossauros já tinham desaparecido há milhões de anos antes do nascimento de Cristo, né? E dando continuidade, na próxima página, que é onde de fato começa a nossa aula hoje, ele traz a capa do calendário gregoriano instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582. Né? Aqui ele mostra pra gente a capa desse calendário, né? Vejam aí como é que ele era. E ele começa dizendo: Jesus nasceu no período histórico da Antiguidade, durante o domínio do Império Romano, que se estendia da Itália ao Egito e até a Palestina. Muita história já havia acontecido no mundo. Na época do nascimento de Jesus, já existiam pessoas vivendo suas histórias na Europa, nas Américas, na África e na Ásia. E aí ele pede para que nós possamos observar a contagem dos anos, chamada de cronologia. A partir do nascimento de Cristo, foi instituída pelo Papa Gregório XIII em 1582 e por isso dividimos a história em AC, que quer dizer antes de Cristo, e DC, que quer dizer depois de Cristo. É como se estivéssemos falando da vida de seus pais antes de você nascer e depois de você nascer. Porém, o universo, o planeta Terra e a humanidade já existiam há muitos milhões de anos antes do nascimento de Cristo. E aí o nosso livro ele chama a nossa atenção bem aqui, ó, para dizer que a atenção não existe ano zero, né? O nascimento de Cristo é um acontecimento que se refere ao ano 1, mas existem anos terminados em zero, como por exemplo 1900, 2000, 2020, que é o ano que nós estamos, tá? E aí ele pede que novamente você reveja a divisão da história da humanidade na página 185 do material de apoio, que eu falei para vocês que vocês poderiam sacar e colar no caderno de história e que mais tarde nós usaríamos de novo. Lembra que eu falei isso para vocês? Então eu quero que vocês peguem essa página 185, revejam a história e lá você poderá ter com você e nós vamos ainda utilizar em outras formas também, né? Ele pede que você observe as datações marcadas com AC e aponte a localização temporal DC na linha. E também que você identifique na linha do tempo o ponto de nascimento de Jesus. Na próxima página, ele dá continuidade
falando que os outros povos contam os anos a partir de outras referências que se consideram importantes. Os muçulmanos, eles contam a partir da fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. Esse evento ocorreu no ano de 622 depois de Cristo do calendário cristão. Significa que, para saber em que ano os muçulmanos estão, nós temos que diminuir 622 do ano do calendário gregoriano em que nós estamos. E aí o nosso livro pede que você faça os cálculos, né? Você vai, nessa atividade, identificar a equivalência dos anos em calendários diversos. E aí, os anos que são distintos em calendários também, eles vivem um momento histórico, cada um no seu tempo, tá? Os judeus, por exemplo, aí você vai fazer os cálculos bem aqui, tá? Do nosso calendário para esta data do calendário gregoriano. Os judeus, eles contam os anos a partir do que eles consideram ter sido a criação de Adão e Eva, do mito bíblico. Para eles, esse evento aconteceu no ano de 3760 a.C. Para saber em que ano os judeus estão, nós devemos somar 3.760 ao ano gregoriano atual em que nós encontramos, que é 2020, ok? E aí você vai fazer o cálculozinho aqui, ó, conforme o nosso livro está pedindo. O número 3 pede que, segundo os seus cálculos e o calendário de cada cultura, que você indique em que ano estamos. Por exemplo, letra A, na cronologia do calendário gregoriano, qual seria esse período? No calendário muçulmano e no judaico. Aqui o livro chama atenção para que vocês observem a representação de Maomé montando um animal mítico, né? Montando um animal mítico, Buraque, no século XVIII, da Galeria de Arte de Adelaide, na Austrália. Abaixo, nós temos a representação da criação de Adão e Eva, né? Catacumbas de Marcelino e Pedro, no século IV a.C., na Itália. Ok? Dando continuidade, ele diz que outro exemplo de contagem cronológica é usado na Coreia do Norte, que tem como referência o ano de nascimento de Kim II Sung, em 1912, que é uma personalidade cultuada como uma divindade no país. E, novamente, nós temos uma tirinha de atenção que diz: embora as cronologias mencionadas marquem seus tempos a partir de referências diferentes, todos estamos vivendo no mesmo instante de tempo físico, né? Ele chama a nossa atenção para isso. Na próxima página, né, que é a página 70, ele traz para a gente os calendários. E ele diz que eles, nada mais, nada menos, são sistemas de contagem de tempo em dias, meses e anos. Eles têm como referência o Sol, que é o calendário solar. E a Lua, como já está dizendo, é o calendário lunar. Ou o Sol e a Lua ao mesmo tempo, quando unidos, são chamados de lunisolar. Beleza? O calendário que utilizamos no Brasil é o solar. Ou seja, ele leva em consideração o ciclo solar de 365 dias. E aqui ele traz uma imagem para a gente do calendário egípcio gravado em mural no templo de Karnak, Luxor, no Egito. Aqui abaixo nós temos a representação pictórica do calendário solar dos indígenas astecas no México. E ele diz: o ano é marcado pelo tempo em que o planeta Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, movimento esse estudado por nós desde o segundo ano, também conhecido como translação. O dia é marcado pelo tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta em torno do próprio eixo, conhecido como movimento de rotação. E aqui ele traz, no internauta, perguntas para ampliar os seus conhecimentos através do calendário gregoriano que nós utilizamos. E para isso você vai ter que fazer uma pesquisa, tá bom? Quantos dias, horas, o ano do calendário solar gregoriano possui, né? Quantas horas tem o dia e assim
vai até a letra D. Na página 71, que é até onde vai a nossa aula, ele traz um texto no farol que pede que você conheça abaixo as especificidades e peculiaridades dos calendários usados atualmente em diversas partes do mundo. Aí você vai ter que ler um pouquinho sobre o calendário gregoriano, o chinês, o juliano, o etíope, e abaixo ele traz perguntas que você irá responder, tá bom? Só enfatizando um pouquinho sobre esses calendários, é necessário que vocês compreendam que o calendário gregoriano, ele está se referindo ao calendário que utiliza um marco histórico definindo o seu início. A utilização de linhas do tempo como eventos da história pessoal dos estudantes favorece a compreensão, né? Então, os marcos históricos de interesse pessoal e ou familiar, como, por exemplo, data do nascimento, é importante destacar mais uma vez como, né, marcamos a passagem do tempo de dias, semanas, meses e anos, que é também chamada de convenção social, tá? As características do calendário lunar e solar, ela traz um sistema de mensuração, ok? Que vai permitir a passagem do tempo para os muçulmanos e principalmente estudar sobre essa forma deles, né, no mundo. E nessas atividades ele vai pedir que vocês façam isso aí, tá bom? O calendário, como conhecemos atualmente, ele é um sistema oficial de medida que, baseado no conhecimento dos fenômenos astronômicos e em uma série de convenções específicas, ele opera como divisão do tempo, né, dividindo em ano, meses e dias. Ele pode ser hoje tido como uma forma de impresso ou digital, ou ainda, né, conhecido como o termo da folhinha. Beleza? Então, vamos ler e tentar interpretar isso aí para poder compreender melhor. Espero que tenha ajudado os senhores, né? E a nossa aula de história hoje fica por aqui. Qualquer dúvida é só chamar no privado. Beijo e até a próxima aula de história.